gente! Ei, minha metamorfose ambulante! Como que vocês estão? Com a consciência? Estão com presença? Hoje a gente vai trazer, né, dentro do bloco Dane-se, que é um lugar de espaço em que a gente pode trazer, né, reflexões sobre a nossa integridade, né? E esse aqui é um papo para as mulheres e para todo mundo também, mas eu acho que mais focado para as mulheres, devido à nossa criação aqui dentro do nosso território, devido a todas as influências mesmo, né, que a gente recebe. E o capítulo de hoje vai falar sobre autonomia, e principalmente uma autonomia na direção. Esse ano eu completo 10 anos que eu tirei carteira. Eu nunca me envolvi em acidente. Eu já, assim, coloquei duas botinhas para dormir. Eu sem querer, né, na hora de fazer a baliza ou de dar uma rezinha. Eu realmente tenho esse ponto fraco que é a moto, é o espaçamento da moto, no sentido de não ver ela, não. Eu custo achar esses pontos dela e eu tenho que ser sincera comigo mesma, esse é o meu ponto fraco. E quando eu acho necessário, eu peço alguém para olhar para mim, porque não tem nenhum problema com isso. O importante aqui é eu incentivar as mulheres, né, que têm carteira e não dirigem. E hoje eu vou pegar a estrada, né, que era uma questão também que eu tive que desenvolver ao longo dos anos, porque eu tinha muito frio na barriga, ainda tem um pouco, quando só de pensar que eu ia pegar a estrada. E assim, gente, quem tem limite é município. Eu vou aqui numa cidade vizinha, fica muito perto e não tem porquê, né? Já que eu já fiz percursos maiores, eu ficar, sabe, alimentando esses medos mesmo de pegar a estrada, né? E aí eu quero compartilhar com vocês, aproveitar esse momento para quando eu sentir essa confiança, né? A estrada que a gente vai pegar hoje, tem muita curva, muitas curvinhas puxadas. Mas, né, eu quero conversar com vocês. Quando chegar nesse trecho, eu pauso, né? E depois eu volto quando eu me sentir segura de novo, num trecho mais seguro de novo. Aqui a gente ainda está dentro da cidade. Essa é a dica número um já. Sempre certifique do seu carro. Não pegue estrada e eu nem gosto de andar na cidade também. O carro já nem gosto dele entrar na reserva. Ele está aqui quase entrando. E eu já estou indo no posto para abastecer e vou aproveitar para calibrar. Eu sei calibrar, mas eu prefiro pedir quando eu estou de unhas feitas e unhas grandes. E essa é uma vantagem de ser mulher, né, gente? Querendo ou não, tem dia que a gente vai tá ali na pressa, tá ali na disposição, no pique de já resolver tudo. Eu mesmo vou lá, desço, calibro, não espero a disponibilidade, né, dos frentistas. Mas, contudo, entretanto, hoje eu realmente estou com as unhas feitas. Elas estão um pouco mais longas do que eu costumo usar e são as minhas próprias unhas, né? Então não quero correr o risco de quebrar. E tá tudo bem também. Pedi uma forcinha aí para os frentistas e eles já sabem que no nosso país as mulheres não são incentivadas nem a olhar o próprio óleo do carro, né? Então, cheguei aqui no posto, vou, vou colocar a gasolina aqui, calibrar o pneu e volto. Tô aqui, gente, aguardando. Tem uma pessoa na frente calibrando o pneu. Tô aproveitando, tomando um cafezinho. Já abasteci. E o frentista foi super gente boa comigo. Porque também, né, gente, eu acho que é isso. A gentileza gera gentileza.
quantas pessoas chegam no lugar de serviço do outro, né? E, e pintam, sabe? E eu sempre venho aqui nesse posto, né? Vou em vários postos, de acordo com onde que eu já tô mesmo. Mas esse daqui é mais perto da minha casa, então eu venho com ele em mais regularidade. Então acaba que eu conheço alguns deles, né, que já trabalham aqui já tem tempo e sempre fiz questão de é, tratar as pessoas como eu gosto também de ser tratada, né? E principalmente no ambiente de trabalho. Isso daí é o que eu mais penei, meu povo. Aí o carinha saiu aqui, deixa lá encostar. Então bora pegar a estrada, meu povo. Agora sim, né, gente? Carro abastecido, pneu calibrado. Não guarde essa informação na cabeça de quanta calibragem, cada carro tem o seu. Então descubra do seu carro e anote, porque é a mesma coisa para sua cabeça ficar gastando onda para guardar, sabe? É, e é isso. A gente está indo para uma cidade vizinha, muito pertinho, mas realmente assim, conhecida pelas suas curvas e também por ter muito acidente. E aí eu já venho trazendo essa provocação, né? Não é a estrada que é perigosa, é a conduta dos motoristas que fazem ela ser perigosa, né? E chamam muito mulheres, né? De roda dura, é muito fácil ficar chamando mulher de roda dura e que não sabe dirigir, pipipipopopó, sendo que os caras dirigem sem antes completar a idade legal para começar a dirigir. E, não todos, né, gente? Mas a gente tem essa cultura, assim, que os meninos brincam de carrinho, né? E de brincadeiras mais aventureiras, enquanto as meninas brincam de boneca, e de coisas que estão ligadas a esse cuidar e servir, né, da casa. Então, quando a gente tem os... Reparei, passou uma borboleta. Reparei. Vamos lá, ó. Primeira situação, ultrapassagem. Deixa a galera fazer a doideira dela pra lá. Faz no seu ritmo. Eu tô dirigindo aqui a 70, eu vou até no máximo 80. Quando a estrada me permite, eu chego a 100, chego. Mas é quando ela me permite, né? Aqui eu cheguei a 80. E eu não vejo necessidade de passar disso, sabe? Então, o que deixa a estrada perigosa não é a sua curva, é a velocidade que você entra na curva, sabe? É a sua conduta dentro da estrada. Você tem que ter segurança. Você tem que puxar a sua segurança de eu sei dirigir e eu vou dirigir. Vou dirigir dentro dos meus limites, dentro, claro, eu não estou falando que eu estou andando aqui a 20 por hora. Acabei de passar uma placa aqui, ó, 60. Daqui a pouquinho vai ter um radar de 60. Qual velocidade que eu tô? 60. Ponto. Sabe? É, é realmente obedecer essas placas, né? Seguir essas orientações das placas, dos, dos informes mesmo, né? Tem lugar que ocorre tanto acidente que eles têm que colocar faixas enormes e trazer essa conscientização maior, assim, para ver se a galera acorda mesmo, né? E sai dessa de ficar achando que é o Vin Diesel, sabe? Segura sua mão, tem animais, vão ter pessoas, vão ter é, várias situações que você vai conseguir, de fato, controlar se você estiver numa velocidade compatível com a estrada. Deixei a rotação cair, volto, né? Tinha um quebra-mola.
acontece, eu tô com o carro 1000, então tá tudo bem. Toma aqui a cinquentinha, a velocidade permitida é 60, vamos passar pro radar. E bora acelerar um pouquinho, porque assim, não tem problema, tá, gente? Você 60, você tendo a segurança, é isso, vai na fé. Coisas importantes, eu acredito. Curva. Eu realmente aprendi a acelerar na curva. Isso te ajuda a trazer mais estabilidade, né, para quando você for enfrentando ela. Então, o que, que é recomendado? Se for frear, se você acha que a sua velocidade está alta na curva, para fazer a curva, freie antes, né? Diminua, reduza a sua velocidade antes de fazer a curva. Para nela, você realmente tem que entrar. Tem curva, ou você acelera, ou você não fica nela, sabe? E claro que eu tô falando isso dentro de uma velocidade permitida. Porque você também for acelerar, mas se tiver a 200, você também sai da curva, né? Você sai dessa linha. Vou prestar atenção aqui, porque aqui já é o trevo, gente. Trevo não tem segredo, não tem segredo. O povo que é doido. Parar, reduzir. Eu que vou sair da estrada. É esperar todo mundo passar, não arriscar. Não precisa arriscar. Libera de um lado, vai liberar do outro. Liberou? Foi. Não tem mistério, gente. Não tem mistério. É igual eu te falei, dá um friozinho na barriga em algumas situações, dá, mas espera, respira, sabe? E volta de novo. Faz dentro da sua consciência. Se você ficou na dúvida, não vai. A direção precisa do instinto. A gente já conversou sobre instinto aqui no canal. Direção, você precisa confiar no seu instinto. Você precisa falar assim, fez a conta, deu? Bora, entendeu? Olhou para um lado, olhou para o outro, falou assim, aqui eu consigo entrar dentro dessa velocidade? Bora. Sem colocar ninguém em perigo? Bora. Sabe? Mas isso em frações de segundos. Frações de segundos. É uma decisão. E eu tô trazendo, né, gente, agora voltando, os motivos porque eu trouxe esse quadro aqui pro canal. Igual eu comentei, eu tenho 10 anos de carteira. E nesses 10 anos, nos primeiros anos, eu não dirigia um carrão que lá em casa tinha, quando a gente estava numa condição financeira maior. A gente teve o X35 e eu morria de medo de dirigir ele. E o meu pai meio que incentivava esse medo, sabe? Meu pai, assim, ele queria, na verdade, que me ensinar, né? Mas é do jeito masculino e o feminino se assusta. Ai, gente, sério, sabe? Porque não foi só meu pai que fez isso comigo, o pai de uma amiga também fez isso com ela, e aí aconteceu esse, o que eu chamo, né, de lapso aí no multiverso. Eu continuei dirigindo e a minha amiga parou de dirigir. Ela ficou anos sem dirigir, porque o pai dela fez a mesma técnica que meu pai fez comigo, que foi de assustar a gente para ver se a gente tinha o controle da situação, ou de às vezes dar um pito de forma mais para tipo assim, chamar essa atenção mesmo pra gente, porque direção é sim sobre presença. Você não pode ficar com a cabeça distraída. Eu tô aqui conversando com vocês, mas eu tô vendo até a borboleta aqui atravessando na estrada, sabe? E eu estou a 60 por hora porque eu disse, essa estrada realmente tem muita curva, gente.
Ali a placa já tá assim, ó. Muita curva, muita curva. E tá acumulando uma fila de carro atrás de mim. Eles que lutem, entendeu? Eles que lutem. Sempre vai ter um momento de um pouco de engarrafamento, que um carro vai estar um pouco mais lento do que o outro queria realmente estivesse. Igual eu te falei, eu não estou a 20 por hora. Eu estou cumprindo com a velocidade permitida pelo local, 60, sabe? E tá tudo bem. Então, assim, essa realmente não tem como negar. Essa minha confiança veio dos 10 anos dirigindo, 10 anos indo com medo mesmo, né? É, 10 anos me permitindo ir em cidades próximas, mas realmente foi um ótimo teste para mim, porque as cidades próximas aqui, é o que eu disse, né? São cidades que tem muita curvinha, são estradas que tem que ter muita atenção. Barrei. E, e se a gente não fizer realmente no tempo da gente, ui, olha essa curva, ó, ó, aqui eu tive que tirar um pouquinho dessa velocidade. Gente, chocada com essas curvas. Eu não tô acostumada com essa estrada, gente. Não estou, não estou. Essa daqui eu acho que eu vim 2 vezes só nela aqui com a mão. Então devo ter vindo 3 sozinha dirigindo. Ai, socorro. Ai, ai. Mas é isso. Bora continuar o barco, tocando o barco. E dentro desses 10 anos, gente, dirigindo, a palavra autonomia se consolidou na minha vida, sabe? Eu já tinha uma autonomia muito grande, sempre fui uma criança, uma adolescente muito despachada, né? De saber o que, que eu queria, de, de trabalhar muito cedo. E então já tinha uma autonomia financeira e de também, né, de ser responsável com os meus compromissos, com as minhas coisas. Mas o que realmente consolidou a minha autonomia foi a minha direção, né? Foi esse entender que no ruim, é, no ruim, eu pego o carro e tô indo embora, entendeu? E eu vi muitas amigas minhas realmente abrindo mão da direção e confiando no parceiro atual delas, sabe? Mas é isso, gente, querendo ou não, cria essa dependência da sua locomoção, né? Eu realmente, como eu disse, eu sempre fui uma adolescente muito despachada. E aí eu ia resolver as coisas de ônibus, resolver as coisas a pé. Eu não sei andar de bicicleta, mas eu sempre gostei muito de andar, então eu morava perto ali, né, relativamente perto, numa localização melhor, assim, mais no centro mesmo. Não era centro, mas já era lugares mais acessíveis, assim, que tinha um supermercado perto, que tinha uma padaria perto, e pipipipopopó. Agora, meu povo, a minha família mudou para um bairro distante. Quando a minha família mudou para um bairro distante da cidade, né, de onde acontece a vida da cidade, eu não tinha carteira ainda e eu ficava muito dependente do meu pai, da minha irmã, da minha mãe. E eu simplesmente ficava, né, me perguntando, velho, até quando, sabe? Até quando? E aí eu trabalhava, fazia faculdade. E aí eu falei assim, não, preciso tirar minha carteira, preciso tirar minha carteira, vou então pausar a faculdade e tirar minha carteira porque eu preciso da minha autonomia. E aí antes de eu pausar a faculdade, eu percebi também que eu não estava crescendo mais no emprego que eu estava e também resolvi sair desse emprego. Gente, eu cheguei, eu vou resolver o que eu tenho que resolver aqui na cidade rapidinho e depois eu volto. E aí, galera, bora voltar então?
Já estou saindo da cidade de novo para voltar para a minha. E aí a gente estava falando, né, de como a minha mudança para um bairro um pouco mais distante da, da cidade me fez, né, ficar dependente de outras pessoas, né, mesmo que seja meu pai, minha mãe, minha irmã, mas para eu fazer as minhas coisinhas, né, para eu sair, para eu ir numa festa, para eu comprar alguma coisa. Enfim, eu precisava deles, porque não passava ônibus. Hoje passa ônibus lá na esquina de casa. Na época não passava ônibus, né? A gente mudou para um bairro que nem estava asfaltado ainda na época que a gente mudou. Só para vocês terem uma noção. Então, é, eu estava no impasse entre trancar a faculdade ou sair desse emprego, que eu também já não via mais crescendo lá dentro. E aí eu falei assim, não, então eu prefiro sair desse emprego, né? E aí eu faço o processo de tirar a carteira. Foi um custo, eu acho que isso daí rende um vídeo só para falar do processo de tirar a carteira, daquela prova psicotécnica que eu já tava assim, então vocês vão ter que me provar que eu sou louca, que eu não tenho condições de dirigir. E tô falando, eu sou uma das pessoas mais assim, ó, centradas no trânsito, tá? Fui considerada por mim mesma? Fui considerada por mim mesma. Mas assim, realmente, 10 anos, sabe? E graças a Deus, nunca machuquei, eu acho que nem um passarinho, sabe? Nem um passarinho. Então, assim, já estava pronta, mas essas burocracias, né, precisam ser vencidas para a gente realmente conquistar, para a gente realmente conquistar o que a gente quer, né? Então, é mais focar no que a gente quer do que nas burocracias e ir passando por cima. Eu disse, isso aí é assunto para outro vídeo. Mas, eu consegui, né, na quarta tentativa, tirei minha carteira bonitinha. E aí, tive esse processo de tirar a carteira com meu pai também, porque a autoescola é um teatro, né? A gente aprende a fazer uma cena para passar naquilo. Eles realmente não estão dispostos e nem interessados realmente a te ensinar a dirigir. Aí quando a gente tem que se colocar nesse lugar de então bora, né? Bora dirigir, bora ser mais um carro ali, né? Ser mais um motorista, né? Nesse trânsito daqui, velho, o trânsito da minha cidade é muito confuso, muitas pessoas por realmente ter esse processo de burocracia, de corrupção e de corrupção muito grande aqui na região, a galera compra a carteira, e ou simplesmente desiste e continua dirigindo. E eu tô assim, velho, eu passei por 2 processos de tirar a carteira e não vou dirigir? Vou sim. E a gente aprende a dirigir, gente, é a mesma coisa de dançar. A gente só aprende a dançar dançando. A gente só aprende a dirigir dirigindo, sabe? E eu acho que a vida vai nos colocando em situações para fazer a gente aprender determinada coisa, passar dessa fase, passar da outra fase. E é isso, a gente também tem que dar essa cara a tapa, porque o que me ajudou muito também na época foi ver uma entrevista, uma fala, dentro do Saia Justa. Adoro esse programa de Saia Justa. Se eu não me engano, foi a Mônica, na época, que trouxe esse dado, né? Que os homens, mesmo não sabendo, eles se jogam numa determinada questão, mesmo sem se sentir 100% seguro. Eles vão mesmo assim. E as mulheres, mesmo estudando, mesmo se lapidando, elas não têm a coragem, o impulso, o instinto de se jogar em algo novo. E isso me desbloqueou muita coisa, porque, tipo assim,
é realmente criação, é realmente um condicionamento que a sociedade quer fazer pra gente, né? Para mulheres, né? Continuar dependendo ou dos seus pais ou dos seus parceiros. E a locomoção é um dos pilares mesmo de autonomia de todo o ser humano. Então, você, por exemplo, você ter essa coragem, né? A estrada é muito perigosa, tem muito acidente? Tem, mas eu não vou causar esse acidente, sabe? E eu confio também na proteção que eu tenho, sabe? Porque, infelizmente, pessoas que saem mais prejudicadas no acidente, às vezes não teve culpa, né? Não teve culpa. Gente, uma situação, tô no trevo. Com certeza, várias outras pessoas teriam acelerado para cortar esse caminhão aqui. Por que que eu não fiz isso? Ele estava na preferência dele. Ele já estava aqui. E ele já estava embalado, né? Caminhão, quando está embalado, meu amor, ele não vai frear para você. Então você teria que oferecer, ou eu, né, nesse caso aqui, eu que teria que oferecer uma velocidade muito superior para entrar na frente dele, que já estava ali embalado. Eu prefiro fazer o quê? Esperar, sabe? Minha vida é mais importante do que eu passar para ficar na frente dele e me adiantar no meu corre 3 minutos. Porque é isso, não, a pessoa que corre em estrada não consegue compensar tanto assim, porque é isso, a estrada um pouco mais para frente vai estar agarrada, né? Quem vai pegar muito tempo de estrada vai ter que parar de qualquer jeito. Então, assim, respeite a sua vida, respeite a vida das pessoas que estão na estrada. Mas também não deixe de exercer um pilar de autonomia na sua vida, porque as pessoas falam que tipo, mulher não dá conta, não serve para dirigir, sabe? Então, assim, eu já ouvi isso, tá, gente? Já ouvi muito isso. Ah, tinha que ser mulher, sabe que tem. E assim, em situações que eu tava livrando a pessoa da burrice dela, sabe? Então, assim, é isso. Igual eu falei, na minha cidade tem um trânsito muito bagunçado. E, e aí que eu tive que aprender mesmo a me impor, sabe? Tive que aprender a falar assim, velho, eu também vou me jogar e eu também quero colocar aqui minhas cartas na mesa, né? E o que é isso? É o que eu tô falando desde o início, né? Se a pessoa quiser fazer a doideira, deixa ela fazer, ajuda no que você puder. Ajudar o quê? Tirar um pouquinho o pé do acelerador, entendeu? Você não precisa ficar freando também não, deixar todo mundo passar, né? Deixa a pessoa, ela que tem que oferecer a velocidade maior que a sua. E não ficar andando de cantinho, não ficar andando com uma postura de medo. Não vai pra segunda faixa, sabe? Nos momentos assim que abrem, né? Então essas duas faixas, não vai pra segunda, eu não vou. Posso estar oferecendo uma velocidade ainda inferior do que a pessoa de trás de mim que tá doida pra me cortar. Mas se tem um caminhão e ele encostou, eu vou passar primeiro o caminhão e depois eu encosto. Entendeu? Quando tiver acabando a segunda, tô aqui 80, o cara quis me ultrapassar num lugar proibido. É isso, tirei o pé do acelerador, caiu um pouquinho a minha velocidade, mas preferi porque logo ali na frente já tinha uma curva. Então vocês entendem que eu estou falando aqui de um lugar de você saber que uma coisa que meu pai me ensinou e realmente eu nunca esqueci é que o carro vai fazer exatamente o que você mandar ele fazer. Então você tem que entender os comandos que você vai dar pro carro. Nossa, que caminhonete linda, grandona, vermelha ainda, gente. Ai, nem sei que ia arrumar com uma caminhonete, mas a dali eu teria. Mas enfim, meu povo, você tem que entender esses comandos que você vai dar
pro seu carro, entendeu? E ele vai fazer exatamente o que você está falando para ele fazer. Agora, se você fica insegura, aí é melhor realmente fazer uma terapia, sabe? Fazer aulas de reforço, pedir uma amiga que dirige, né? Para te dar dicas, e escutar, estar aberto, né? Para receber essas dicas de diversas formas e de diversas pessoas também, né? Que as pessoas gostam de dar opinião e algumas são úteis, né? Algumas você tem que ter seu filtro, o que realmente é compatível, o que realmente eu vou usar e o que não é pra mim, sabe? Isso aí é a opinião da pessoa e deixa ela com a opinião dela. É sobre, meu povo, já cheguei aqui de volta na minha cidade, tô na avenida já e tô aqui dentro da velocidade compatível, obrigada de nada. Quando é assim também, sobre o uso da segunda faixa, né? Eu realmente só uso quando eu tô nesse espírito assim, ai, quero, sabe, contemplar mais a vista, quero, né, ir com calma, ir no meu tempo. Aí eu jogo pra segunda faixa. Mas assim, aí ó, a segunda faixa é assim, ó. Porque é de caminhão, né? E mesmo que a galera conserte, fica então os desníveis, né? Tem que reduzir a velocidade aqui. Gente, eu já vi tanto acidente e de bobeira, bobeira. E é por isso que eu falo que tem que ter mais mulheres dirigindo, sabe? Porque os caras acham que sabem dirigir, mas fica se colocando em risco e colocando toda a sociedade em risco junto, sabe? Então, tipo assim, que tenhamos mais mulheres mesmo, confiantes no que estão fazendo e principalmente, né? Trazendo esses, porque não é para virar a Maria Caminhoneira, né? Como muitos me falaram no início, assim, ah lá, Maria Caminhoneira, olha o nível de preconceito da nossa sociedade, né, gente? Principalmente em cidade pequena, né? Querendo ou não, é uma cidade que tem muito conservadorismo ainda. Eu estou em Minas Gerais. Ou eu era metida por dirigir, por saber dirigir, ou eu era considerada a Maria Caminhoneira por saber dirigir, né? Não deixe que isso te atrase, te estimule de fazer, né? O que você tem que fazer, o que você precisa de fazer, principalmente você é mãe, mãe solo. Meu amor, vai tirar sua carteira, sabe? Vai pegar um carrinho pra você dirigir. Porque, claro, né, gente, dentro da sua realidade, se a sua realidade permitir isso, mas eu tô falando que não fique dependendo só do avô da criança, por exemplo, ou só de outras pessoas para ficar dirigindo por você, sabe? Dirija, faça o que for necessário, vá onde que você tem que ir, resolva a sua vida. Isso aqui é um convite para você resolver a sua vida. Ai, gente, enfim, é isso. Agora eu resolvi as coisas aqui da rua. Obrigado pela companhia. E espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a te encorajar a tomar esse lugar de buscar sua autonomia, buscar sua autonomia de locomoção. Eu acho que não tem nada mais charmoso em uma mulher do que dirige, que sabe pilotar, que sabe se aventurar aí por aí. Então, conquiste seu lugar no mundo e talvez esse primeiro passo que você tem que fazer é pegar a sua carteira aí que tá parada e colocar ela na ativa, né, minha metamorfose ambulante? Bora colocar sua carteira aí na roda. E é isso, gente. Se gostou, se fez sentido para você, deixa eu saber para eu trazer mais vídeos como esse, falando sobre autonomia, falando sobre esses processos, dentro da direção também.
e ajude a fortalecer a nossa comunidade que só está começando e que já está crescendo com muita força e com muita axé que vem aí de vocês também.